Estamos recebendo o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. Bom dia, Datena, prazer falar contigo também, uma honra estar aqui no programa participando. Ministro, a gente tem falado várias vezes com o ministro Onyx, né? Eu falei com ele ontem, vou falar hoje também. Ele está no meio de um surto de Covid, ele pegou o coronavírus, mas já está melhor, já está bacana, já diz que tá. Vou rodar até o áudio dele daqui a pouco aqui. Mas o ministro tem falado sobre o auxílio emergencial que tem ajudado tanta gente no país e vai ser transformado num projeto de renda, que é um projeto de renda família, o Renda Brasil, que me parece muito legal, muito bacana. No meio desse caminho Sim. que o governo tenta ajudar a população, as fraudes acontecem. Até agora, em que proporção essas fraudes foram detectadas pelo seu ministério, ministro? É importante salientar que desde o início da pandemia, quando foi definido esse gasto, nós fechamos uma parceria com o Ministério da Cidadania, junto com a Caixa, com a Dataprev, para a gente poder rodar essas bases e tentar identificar irregularidades. A gente já sabia da probabilidade que existia de fraudes e a gente precisava cruzar essas informações. Essas informações estão sendo cruzadas todos os meses, porque as pessoas ainda estavam se cadastrando no sistema, né? Teve gente que se cadastrou com mais atraso. Então, os números, a proporção, ela é uma proporção em termos de valores, não é tão grande, mas a gente pega muitos casos complicados que são de fraudadores profissionais, tipo, beneficiário com indicativo de óbito, no nosso primeiro cruzamento, foram praticamente 9 mil beneficiários que, quando a gente cruzava no sistema de óbito, eles já eram falecidos, estavam ali solicitando o benefício. Assim como beneficiários que constam como titular de cargo eletivo, pegamos um caso, pegamos também beneficiários com titular de benefício previdenciário, porque a gente não pode acumular outros benefícios previdenciários, pegamos 224 mil no primeiro cruzamento. Isso é o que o sistema demonstra, a gente passa a partir daí a filtrar. Então, pegamos aí muitas irregularidades e estamos tratando cada uma, Atena, da forma tranquila, calma, para separar o que é fraude, o que é equívoco nas bases de informação. Mas também, por outro lado, tem um lado bom do brasileiro, né? Que eu digo que o brasileiro é o povo mais honesto que existe na face da terra, principalmente o pobre, né? Mas muita gente já devolveu o auxílio emergencial indevido. É uma soma razoabilíssima, não, ministro? Sim, já, pelo que eu vi, o último dado que eu recebi era 83,5 milhões. Já é um valor significativo, né? E eu sei que vai voltar muito mais dinheiro, mas isso comprova a índole do brasileiro. A gente vê que tem muita gente boa, muita gente que recebeu de maneira equivocada e está devolvendo esse dinheiro. É importante a gente explicar, Datena, que nós temos aí nesse pagamento do auxílio 3 grandes grupos que recebem esse auxílio. O primeiro é o pessoal do cadastro do Bolsa Família, que basicamente só solicitou para a mudança, né, para esse programa. Nós temos o cadastro único do governo, que são pessoas que estão cadastradas para receber benefícios sociais do governo, mas não estão elegíveis para o Bolsa Família. Esse grupo já era cadastrado, esses 2 grupos que eu citei, do Bolsa Família e do cadastro único. Eles já eram cadastrados, receberam praticamente que automaticamente esse valor. Então, algumas pessoas podem ter saído de uma situação de necessidade e está devolvendo o dinheiro. Agora, tem outro grupo que é o que nos preocupa mais, que é o pessoal que se cadastrou. Esse grupo ele é novo para o governo, é um novo mundo que se abriu, com muitas pessoas, e aí a gente está tentando focar muitos cruzamentos nesse novo grupo, visto que os outros grupos já estavam, de uma maneira ou outra, sendo controladas nesses programas previamente. Foi identificado pela Polícia Federal, e esse é um golpe federal, analisado pela Polícia Federal e passado à CGU, de que existem pessoas de dentro do sistema que fraudam o sistema, ou esse número é mínimo? Olha, a gente não tem esses dados ainda. A gente está na investigação, a equipe nossa de corregedoria recebeu, está tentando identificar, por exemplo, alguns tipos de
maneiras de se fraudar, né, verificando se foram utilizadas outras contas. A gente tem verificado muitos casos, até um servidor nosso aqui, que é ouvidor da casa, ele teve o nome envolvido, só que ele caiu na malha. O nome dele foi utilizado, ele jamais entrou no sistema. Então a gente está tentando fechar isso aí, esses dados nós não temos ainda. Nós temos um número que nós cruzamos com a base que identificou que eram servidores ou que não. Agora, se tem participação também de servidores nesses casos, em casos que não é o benefício direto para o servidor, mas para outras pessoas, nós não temos esse número, ou esse levantamento, mas é uma possibilidade grande, sim. É importante porque a base do auxílio emergencial, mais o Bolsa Família, vai gerar um projeto que eu acho muito legal, né? Esse projeto Sim. Renda Brasil é um projeto muito bacana. Então, controlar essas novas pessoas que entraram no sistema, como o senhor disse, quem já estava no sistema já está praticamente controlado, é fundamental para que você estabeleça já um programa novo, Renda Família, já sob vigilância do Estado, não? Sim, sim, isso é importantíssimo. A gente busca, ao máximo, todo esse trabalho que é realizado em qualquer programa do governo social e futuramente o Renda Brasil, a luta dele em relação à fraude, ela está muito pautada no cruzamento das bases de dados do governo, ou seja, você tentar identificar se essa pessoa é elegível ou não com os dados que o governo dispõe dessas pessoas. Então, esse é um trabalho essencial e eu tenho certeza que a própria metodologia e tudo que a gente cruzou de informações já vai servir para um controle maior dentro do programa Renda Brasil. Agora, o seu ministério teve uma participação muito importante, continuará tendo durante a pandemia, em relação ao controle de licitações para compra de equipamentos médicos, de EPIs, de respiradores. Aí nos parece que muita gente meteu a mão na cumbuca, que muita gente andou roubando os cofres públicos e que, obviamente, a CGU esteve em cima e está em cima e muita gente já pagou por isso e muita gente vai pagar. São cifras bilionárias de desvio de dinheiro público. Alguns dizem que isso é crime contra a saúde. Eu considero crime contra a humanidade gente que comete esses crimes durante uma pandemia onde tanta gente morre. E passa a ser fundamental a participação do seu ministério em observar esse tipo de desvio, principalmente envolvendo autoridades, algumas já presas, algumas já colocadas na cadeia e outras sob ameaça, inclusive de impeachment, de coisas parecidas. Mas nesse aspecto, eu juro que eu pensei no começo, quando se falou em estado de emergência, eu falei assim, olha, tem político que normalmente ele vai segurando uma licitação de gente interessada em trabalhar bem para o governo, mas ele vai receber menos se ele, de repente, observar a licitação corretamente. Ele deixa cair do projeto de emergência, do plano de emergência, que no plano de emergência ele põe quem quer e leva o dinheiro que quer. Eu até disse isso, mas como é uma pandemia, todos os países do mundo adotaram o plano de emergência, sem teto de gastos e daí por diante. Falei, isso é um risco, mas eu não acredito que esses caras vão naturalmente impor a sua maldade ao limite do problema que nós estamos enfrentando. Mas eu fiquei surpreso porque muita gente atravessou esses limites e não está nem aí para os milhões de pessoas contaminadas no mundo e no Brasil e pelas milhares que estão morrendo pelo mundo e no Brasil também. Isso foi uma coisa absurda. Acho que até o senhor deve ter ficado surpreso, não, ministro? A gente que trabalha muito com essa área de combate à corrupção, Datena, a gente fica sempre... Tem uma hora que a gente vai ficando até um pouco com o coração um pouco duro demais. Mas a gente já tinha visto casos semelhantes, nós temos situações de emergência que acometem o país algumas vezes, a gente sabe esses próprios situações que acontecem em Petrópolis, em Teresópolis, com esses desabamentos, toda essa parte que existe no final do ano, pelas chuvas constantes naquela região, os nossos trabalhos sempre indicaram
um indicativo, uma ideia muito grande de desvio de recursos, o que nos fez pensar que não seria diferente nesse momento. A gente quer crer que todos vão aplicar o recurso da melhor maneira, sem nenhum tipo de corrupção, mas temos um histórico que não é muito animador. Então a gente iniciou, já no início da pandemia, em abril ainda, um levantamento de todas as contratações que estavam sendo feitas em todos os estados, recursos estaduais, né? Que os estados que todos receberam recursos da União, e em todas as capitais de municípios com mais de 500 mil habitantes e mais outros municípios que foram selecionados, que eram municípios relevantes em cada estado. Chegamos aí a mais de 300 municípios, mas que ficaram na amostra mesmo 279 municípios. Esses 279 municípios, nós levantamos todas as contratações, não sabemos se elas foram canceladas ou não, mas tudo que estava em portal de transparência, foi um trabalho bem manual, tudo que estava em portal de transparência, diário oficial do estado e do município, nós buscamos, e a partir daí começamos a fazer uma média de preço, né, registrando tudo isso numa grande planilha. A partir daí nós começamos a ver os locais onde você tinha uns números que destoavam muito, ou de uma média, ou de uma mediana desse geral, que já não é um geral do normal, é um levantamento já no período da pandemia, com as compras realizadas já majoradas. Juntamos isso outros elementos de risco, como empresas recém-criadas, empresas sem funcionários, empresas cujos sócios recebem auxílio emergencial, ou seja, o sócio recebe R$600 e fecha contrato de 5 milhões com o governo, é um dado um pouco distoante da realidade. Então, todos esses dados foram levantados e, a partir daí, nós iniciamos com a Polícia Federal e com os Ministérios Públicos trabalhos de investigação onde você juntava preços muito altos com todos esses outros elementos que nos chamavam a atenção. A gente sabia que só o preço alto não é um problema. Quem pagou um preço alto e recebeu o material porque a pessoa tinha como entregar, aquela pessoa tinha como entregar rapidamente um material que era importante para o Estado, isso para a gente não é problema. Recebeu, salvou vidas, isso não tem preço. Mas quando você junta diversos outros elementos, somados ainda ao fato de que muitas prefeituras não receberam o material que compraram e pagaram adiantado, que é uma das brechas que nós criamos, porque sabíamos que seria necessário, aí a gente começa a abrir o olho e investigar. Isso já deu aí, eu acho que mais de 20 operações, e vamos ter outras ainda, infelizmente, para evitar que esses recursos deixem de chegar na mão de quem realmente necessita, que é o cidadão. Claro que a atuação do seu ministério, das polícias e de autoridades de segurança em relação a essas compras, a esses gastos, claro que isso deve ter inibido um pouco a atuação desses fraudadores, desses caras que, na verdade, estavam metendo a mão no pote do dinheiro público. Claro que isso aconteceu. Mas nós estamos ainda num período muito ruim da pandemia aqui no Brasil. O Brasil é o segundo em número de mortes e número de contaminados. E é claro que o seu ministério continua atento a isso, não, ministro? Sim, estamos atualizando esses dados constantemente, fazendo uma busca, os servidores têm que fazer uma busca quase que manual para alimentar essa base, e a partir de toda essa base a gente vai levantando as empresas que estão contratando, as características da empresa, se os preços estão fugindo muito aos valores adquiridos no Brasil. Não é só para ver fraude, às vezes é para auxiliar também o gestor, estamos colocando tudo isso em transparência. O nosso objetivo não é gerar depois uma prisão, é muitas das vezes evitar que as irregularidades aconteçam. A gente espera que os gestores fiquem atentos, os dados estão no nosso portal para poder auxiliá-lo, e estamos à disposição para poder colaborar nesse momento em que o país todo necessita de medicamentos, de equipamentos de proteção, de uma série de equipamentos que são essenciais e que podem salvar vidas. O senhor colocou muito bem, né? A gente fala em corrupção, mas às vezes o desespero, né, leva à contratação de gente, a compra de material, que não tem outro jeito, só tem um lugar vendendo, esse lugar está vendendo caro, e você precisa do tal medicamento, ou do tal de equipamento de proteção individual, do tal respirador. Nada mais justo que você comprar, gastar o dinheiro público, porque não tem outro lugar para comprar. Então existe diferença entre corrupção e necessidade. Isso fica bem claro, não, ministro?
Bem claro, Tânia, isso aí é importantíssimo, essa sua colocação para esclarecer. Às vezes as pessoas olham uma coisa cara e acham que o gestor está procurando. É uma situação de emergência, nós não estamos vivendo uma situação normal, em que o gestor tem tempo para procurar o melhor preço. A gente entende isso. Os casos que a gente tem procurado atuar não são casos baseados no valor, são casos baseados em diversos outros indícios, né? E eu sempre falo, mesmo quando a gente atua numa prefeitura ou num governo de estado ou na própria União, não estamos de antemão acusando nenhum gestor. Vamos lembrar que corrupção, fraudes, elas também podem existir por meio de conluio entre empresas, sem a participação obrigatória de um servidor público ou de um agente público. Então, a gente faz, e às vezes não temos nenhum servidor público, um trabalho de operação, uma investigação, e não temos um servidor público ou um agente envolvido. Então, isso é bem claro, eu acho que a gente tem que ter esse entendimento nesse momento, mas podem ter certeza que todos os trabalhos feitos pelos órgãos de controle, eles vêm de forma a inibir e também de prevenir a ocorrência de casos de corrupção, que muitas das vezes pode ser o gestor público sendo levado a uma compra equivocada, não por seu envolvimento ou por má fé, mas sim pelo envolvimento de pessoas fora da administração pública. Nos casos específicos de corrupção, ministro, há alguns estados ou algum caso que lhe tenha chamado mais atenção, ou especificamente em relação à compra de que equipamentos, em relação ao hospital de campanha, algo que lhe tenha chamado mais atenção no caso específico em que comprovadamente há indícios de corrupção? Olha, Datena, eu acho que não, acho que os casos foram bem semelhantes pelo país, né? As compras, basicamente, foram materiais que estão sendo muito demandados nesse momento a nível mundial, respiradores, equipamentos de proteção individual. Então, todos os casos ainda estão sob investigação. É difícil eu fazer esse comentário, porque às vezes você pode ter dados ainda da investigação que possam levar a uma conclusão diferente. Então seria leviano da minha parte fazer qualquer acusação de um local mais um local pior, um local onde me chamasse mais atenção. Eu espero que as investigações terminem para que a gente possa fazer esse comentário. Mas o importante é deixar bem claro que as investigações continuam, não é? Que os fraudadores fiquem atentos aí, porque as investigações continuam. O seu ministério é o ministério que é um dos mais importantes da União nesse momento, do Brasil nesse momento, no momento de pandemia. O seu ministério é um ministério fundamental, extremamente fundamental. Mas dificilmente o senhor dá entrevista e dificilmente o senhor aparece, acho que até por uma questão de prudência, para não atrapalhar futuras investigações e chamar a atenção para determinados casos, mas continua com uma atuação importante, sempre ligados em possíveis deslizes ou até correção de rumo para ajudar o gestor a se colocar e agir bem, não é? Sim, exatamente, Brutena. A gente tem um trabalho, são dois grandes trabalhos que a CGU desempenha. O primeiro é auxiliar o gestor público na difícil missão de gerir os recursos públicos. Então, nossas auditorias, nossos trabalhos, eles procuram trazer informações estratégicas que amparem esse gestor na tomada de decisões. O segundo trabalho nosso é combate à corrupção. Nós cuidamos tanto da área de transparência quanto da área investigativa, claro que são investigações administrativas no âmbito da administração pública, área correcional de responsabilização de servidores públicos e de empresas que contratam o governo por caso de corrupção, e também o contato do cidadão com o governo por meio do nosso canal, que é o Fala BR, que vem aí trazendo números impressionantes de participação dos cidadãos, denunciando casos de corrupção, trazendo informações para o governo. Todo esse trabalho é um trabalho que eu falo, no meu ministério ele é coadjuvante, ele é sempre área meio, a gente está auxiliando sempre os demais e lutando contra a corrupção. Realmente eu acho que o papel do ministro da CGU não é aparecer, não é ficar aparecendo, quem tem que aparecer são os ministérios finalísticos que entregam produtos para a sociedade. O nosso papel é fazer com que se esses ministérios conseguem entregar os seus produtos zerando os casos de corrupção e melhorando a gestão pública, a CGU está andando super bem e esse é o nosso papel.
Ministro, parabéns pela descrição e pelo ótimo trabalho. Um abraço grande e que Deus nos ajude. Tatena, eu agradeço muito pela oportunidade de esclarecimento. Parabéns aí pelo programa e sempre que precisar estamos aqui de portas abertas. Muito obrigado por tudo. Um abraço grande ao senhor e a todos do Ministério.